Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e também sou acadêmico de medicina. Na odontologia, entre as especialidades que eu atuo estão a estomatologia, a odontologia hospitalar e a laser terapia. E essas especialidades, elas se parecem muito com a medicina, né? Então, só veio a agregar a minha graduação em medicina. E o que eu quero falar com vocês nesse vídeo hoje é sobre sinais na sua boca e na sua face de deficiências nutricionais, sobretudo de vitaminas, mas também de alguns minerais, certo? Então eu vou falar alguns sinais que podem aparecer na sua boca, que podem ser sinais de deficiências nutricionais, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante, interessante, que você vai gostar de se inscrever e permanecer por aqui. Eu tô chegando a 33 mil inscritos no canal, isso só mostra a qualidade do conteúdo que é divulgado aqui para vocês. Então se inscreve para não perder mais nada e curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora, vamos às informações. A gente sabe, gente, que alguns nutrientes nossos a gente adquire através da nossa alimentação. E alguns fatores podem prejudicar a absorção desses nutrientes ou alguns hábitos de vida podem fazer com que a nossa ingestão seja deficiente desses nutrientes. Dentre os fatores que podem prejudicar a absorção dos nutrientes, nós temos, por exemplo, diarreia crônica, né? A diarreia gera uma inflamação no intestino, pode ter uma alteração da microflora intestinal que vai prejudicar a absorção de alguns nutrientes no intestino. E isso pode gerar deficiências nutricionais. O uso de alguns medicamentos, como por exemplo inibidores da bomba de prótons, que são os IBPs, né? Omeprazol, pantoprazol, eles diminuem a acidez do estômago. Essa diminuição da acidez pode diminuir a ativação de algumas enzimas, né? E a quebra de alguns alimentos que vão conter nutrientes essenciais para a nossa vida, né? Esse pode ser outro fator. Questões como menopausa, como envelhecimento, podem também diminuir a absorção de nutrientes, né, pela gente, como por exemplo cálcio, diminuição da vitamina D, por conta do envelhecimento cutâneo, né, da pele, que a vitamina D é o que é produzida na nossa pele, sobretudo, né? E temos também o uso de alguns medicamentos de uso contínuo, né? Usar de forma contínua alguns medicamentos como corticosteroides, né, que podem diminuir a absorção de alguns nutrientes, né? Entre outros medicamentos que eu não vou entrar em detalhes, eu só vou falar para vocês sinais de deficiências nutricionais e quando vocês precisam suplementar ou buscar ajuda profissional, tá bom? Vamos começar por uma vitamina, né, um nutriente, uma vitamina que é lipossolúvel. O que é que significa isso? Lipossolúvel são nutrientes que são solúveis em gordura, né? A gente consegue ter uma reserva desses nutrientes porque eles são digamos, armazenados no nosso tecido adiposo. Um deles é a vitamina A. Para a gente saber quais nutrientes são lipossolúveis, tem uma regrinha que a gente chama de KEDA. K-E-D-A. Então, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A são nutrientes que são lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura. Então, para você melhorar a absorção desses nutrientes, você pode consumir eles junto com algumas gorduras boas, como por exemplo azeite, alguns peixes como salmão, certo? Ovo, tudo isso pode ajudar a você absorver esses nutrientes que são lipossolúveis e armazenar eles no seu tecido adiposo. Mas vamos falar sobre a vitamina A. Quais são os sinais de deficiência da vitamina A? Para vocês saberem os sinais de deficiência, eu vou explicar para vocês algumas funções da vitamina A. A vitamina A, ela é um precursor, né? Um precursor do ácido retinóico, dos derivados do ácido retinóico, como tretinoína, por exemplo, né, isotretinoína. Tem o beta-caroteno, que também é um precursor da vitamina A consequentemente do ácido retinóico. E esse ácido retinóico, ele regula proliferações celulares no nosso corpo, né? Sobretudo células ósseas, mas também células da pele. Então, o que é que esse ácido retinóico faz? Se tem uma célula defeituosa que não está cumprindo muito bem a sua função, ele vai estimular a apoptose dessa célula, que é o que? A morte programada. Então, a célula vai entender que ela não está cumprindo bem a função e que ela deve entrar em apoptose. Outra questão, ele regula diferenciação celular e, digamos, camadas de pele que possam ter em determinados locais. Então, se existe deficiência de vitamina A, pode ter uma reprodução desordenada de células, sobretudo células que podem ser defeituosas. Então, podem ter o que a gente chama osteófitos em ossos, né? Sobretudo costelas, pode ter também coluna,
em algumas partes do corpo, então, digamos, como se fosse uma espícula óssea por conta dessa reprodução desordenada, né? Pode ter também na pele um excesso de produção de queratina, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Na nossa boca, a gente tem os queratinócitos. Queratinócitos são células que vão nascer, né? Que a gente chama de camada basal, vocês vão ver aqui. Camada basal, camada espinhosa é como se elas estivessem amadurecendo. Camada granulosa é como se elas fossem adultas, estivessem se reproduzindo. E camada córnea é quando elas morrem. E quando elas morrem, elas produzem queratina. Essa é a função dos queratinócitos. E a queratina é um tecido que protege a nossa boca, né? A gente se alimenta com alimentos quentes, a gente tem uma mucosa mastigatória que, digamos, amortece todas as vezes que a gente está comendo alimentos duros e tal. Então essa queratina protege a nossa mucosa oral. A pele da nossa boca se renova a cada 7 dias. Então, deu 7 dias, renovou a pele. 7 dias, renovou a pele. E isso vai construindo camadas de pele. E a vitamina A, né, o ácido retinóico, os derivados da vitamina A, participam desse processo de regulação das camadas de pele. Então, pode induzir a apoptose de algumas células, de alguns queratinócitos, reduzir essas camadas da pele, fazer uma espécie de esfoliação, né, diminuir essas camadas de pele para melhorar a circulação sanguínea, o que vai melhorar a imunidade na região da pele, né, o que vai melhorar essa renovação, a chegada de nutrientes. Então a vitamina A participa de tudo isso. Quando o paciente tem deficiência de vitamina A, ele pode ter um aumento das camadas de queratina na boca. Então, por exemplo, tem pacientes que têm mania, né, de morder, ficar apertando os dentes, e isso pode gerar uma lesão que a gente chama de linha alba, que é a linha da mordida do dente desse paciente que fica nas bochechas, normalmente bilateralmente, ou seja, dos dois lados. Essa linha alba nada mais é do que um depósito de queratina por conta do atrito. Seu corpo é inteligente e pensa, olha, está traumatizando muito, vou produzir queratina para proteger essa área melhor. Só que nas pessoas que têm deficiência de vitamina A, essa deposição de queratina é muito maior do que normalmente a gente esperaria. Então fica aquela crosta branca que meio que assusta algum profissional de saúde bucal ou até médico que não tem experiência em diagnosticar determinadas lesões. Por quê? Áreas leucoplásicas na nossa boca, né, áreas esbranquiçadas, acendem um alerta para suspeitar de câncer de boca. Então, se a pessoa não tem um olhar mais clínico da provável causa daquele depósito de queratina, ela pode fazer uma biópsia desavisada ou encaminhamentos que não seriam necessários, justamente por achar que aquilo pode ser uma lesão pré-maligna. Então a deficiência de vitamina A aumenta as camadas de queratina na boca. E na língua também, porque normalmente as pessoas que têm apertamento dentário apertam tanto a bochecha quanto as bordas da língua. E isso faz com que aumente as camadas de queratina, porque o epitélio mastigatório está em toda a nossa boca. Além do mais, na superfície lingual, pode ter deposição de mais camadas de queratina. E isso prejudicar com que os botões gustatórios percebam o sabor de alguns alimentos, porque tem muita queratina. Então, os mediadores químicos, né, quando a gente se alimenta, na nossa saliva tem a mucina, que vai dissolver os mediadores químicos, que vai sensibilizar os botões gustativos, que vão enviar mensagem para o nosso cérebro para que a gente perceba os alimentos. Então, se existe muita camada de queratina, é mais difícil de haver essa sensibilização dos botões gustativos. Vocês vão ver uma imagem histopatológica, né? O botão gustativo e a camada de queratina em cima. Agora imagine mais camadas de queratina. É mais difícil de haver penetração, né, desses mediadores químicos que vão sensibilizar esses botões gustativos. Então o paciente pode sentir menos o sabor de alguns alimentos. E essas camadas de queratina podem fazer com que acumule com mais facilidade biofilme bacteriano, que vai ser composto por bactérias, restos alimentares, restos de pele, porque essa pele descama, né, que pode favorecer o mau hálito, né? E também a formação dos famosos causos amidalianos, que são as bolinhas brancas que ficam lá nas amígdalas. Então, um dos sinais de deficiência de vitamina A é o excesso de camada de queratina na cavidade oral, né? Na boca, né? Essa camada de queratina, mesmo que o paciente não tenha apertamento, digamos que ele tem uma bochecha mais gordinha, né? Que toca bem próximo aos dentes. E isso pode produzir mais queratina. Ou alguns outros fatores, como próteses dentárias, coroas dentárias, dentes fraturados que podem estar pontiagudos e tudo isso gerar mais queratina do que deveria. E como eu falei para vocês que a vitamina A participa do processo de apoptose, de regulação da diferenciação celular na nossa boca, seria mais fácil que essa produção exacerbada, né, de células de queratinócitos e de queratina fizesse passar alguma célula maligna, uma célula atípica, que são células que não cumprem muito bem a sua função e que podem se tornar células cancerígenas ou células que gerem um câncer. Então, por isso que é essencial que as pessoas
que têm deficiência de vitamina A façam essa regulação e essa suplementação. E para esses casos que já tem essas camadas de queratina, a gente pode fazer tratamentos locais com derivados da vitamina A, como por exemplo o ácido retinóico, pode utilizar também ureia, né? E pode fazer suplementação de beta-caroteno, de vitamina A para esse paciente com base nas dosagens diárias indicadas para cada pessoa, ou solicitar alguns exames para ver se existe realmente deficiência para que você possa suplementar. No final do vídeo, gente, eu vou dar dica para vocês sobre as quantidades diárias de ingestão dos nutrientes que eu vou falar para vocês aqui e das deficiências deles, e onde você pode adquirir de forma segura, né, que a gente sabe que existem as concentrações dos nutrientes que são necessários, né, com a minha garantia, né? Porque se eu estou indicando é porque eu conheço, é porque eu fiscalizei, tá bom? Já falamos da vitamina A, vamos falar agora das vitaminas do complexo B, seguindo a ordem alfabética, né? A gente tem algumas vitaminas do complexo B, vocês terem ideia, B1, B5, B6, B9, B12, certo? E essas vitaminas, gente, elas participam de uma série de funções do nosso corpo. Então, eu vou falar as vitaminas do complexo B para vocês entenderem quais são os papéis dela. Elas participam da síntese de energia, né, da produção de energia da gente, da regulação da nossa energia. Então, elas ajudam as nossas células a utilizarem a glicose como fonte de energia. Então, se você tem deficiência de vitaminas do complexo B, você pode ser uma pessoa mais cansada, né, uma pessoa mais fadigada. Além do mais, as vitaminas do complexo B participam da formação da bainha de mielina, que é uma camada de gordura que está nos nossos neurônios. Essa camada de gordura é como se fosse um fio, né, que vai proteger os neurônios contra curtos-circuitos e também melhorar a condução do impulso nervoso. Então, se você tem deficiência de vitaminas do complexo B, você pode ficar com mais déficit de atenção, né, com mais indisposição para o aprendizado. Às vezes você está lendo uma página de um livro, não entendeu nada. Você pode ficar com mais formigamento em extremidades, porque essas vitaminas do complexo B são essenciais, né, para a formação da bainha de mielina, como eu falei para vocês. E vocês também podem ter anemia. As deficiências, as vitaminas do complexo B, sobretudo o ácido fólico, né, assim também como a vitamina B12, são essenciais para a síntese de eritrócitos. Os eritrócitos são as famosas hemácias, né, que é aquele botãozinho vermelho que dá cor vermelha ao nosso sangue. E nas hemácias vai ter uma porção chamada de hemoglobina, onde nessa hemoglobina vai se ligar o ferro. E o ferro leva oxigênio para todo o nosso corpo e traz gás carbônico. Então, se o paciente tem deficiência de vitaminas do complexo B, ele pode ter alguma alteração na formação dessas hemácias, né? Que a gente pode identificar pelo hemograma. Então, dependendo de qual vitamina está em falta, você pode ter uma diminuição das hemácias, um aumento das hemácias, né? Uma diminuição da cor, um aumento da cor dessas hemácias. Com o hemograma a gente consegue identificar, além das dosagens desses nutrientes. Então, se o paciente possa ter deficiência desses nutrientes, ele pode ter anemia. E a anemia gera o quê? Diminuição da oxigenação de extremidades do seu corpo, dependendo do nível de anemia. Porque o seu corpo é inteligente, vai dizer, eu vou privilegiar áreas nobres. E quais são nossas áreas nobres? Sistema nervoso, sistema gastrointestinal, sistema cardíaco e respiratório. Então, extremidades como pés, mãos, outras áreas do corpo podem ficar menos oxigenadas. Então, por exemplo, isso pode acontecer nas nossas glândulas salivares. Então, glândulas salivares menos oxigenadas, elas diminuem a produção de saliva. Então, o paciente que tem deficiência de vitaminas do complexo B pode ficar com a boca mais seca. Além do mais, as vitaminas do complexo B, elas também participam da síntese de DNA. E o que é o DNA? O DNA é o nosso código genético que está dentro das nossas células. Então, uma célula, para ela se reproduzir, ela vai dar origem a duas. Mas para isso precisa de todo um processo no DNA, que é desencadeado pelo ácido fólico. Também o ácido fólico participa nisso, mas por outros inúmeros fatores, mas o ácido fólico é essencial. Se tem ácido fólico em baixa, então a gente vai ter menos células se diferenciando e se reproduzindo. E como eu já expliquei para vocês, a pele da nossa boca se renova a cada 7 dias. Então, se você tem menos ácido fólico para essa renovação da boca, você vai ter menos camadas de pele. Então você pode ter uma superfície da boca mais lisa, mais brilhante, porque a saliva toca e fica brilhante, e mais careca. Além do mais, como eu falei para vocês, que elas são essenciais na proteção dos neurônios, na condução do impulso nervoso, esse paciente pode ter mais glossodínia, que é o que? Dor na língua, ardência em extremidades. Dedos, pernas, né? Coceira nas pernas também. E na ponta da língua. E essa ardência pode ser tanto gerada pela deficiência das vitaminas do complexo B, como por mais
candidíase, infecções fúngicas que esse paciente possa ter. Porque as vitaminas do complexo B também vão participar, né, da imunidade. Então, esse paciente pode ter menos camadas de pele, que podem alterar também a microbiota por conta da imunidade, né, ficar mais baixa, e isso pode gerar mais candidíase oral nesse paciente. E essa candidíase oral gera o quê? Ardência na boca, e também pode gerar o que a gente chama de quelite angular, que é a famosa boqueira. Então o paciente pode ter mais feridinhas no canto da boca, mais candidíase oral, mais ardência na boca, por conta dessa deficiência das vitaminas do complexo B, certo? Existem mais coisas que as vitaminas do complexo B causam, mas para o vídeo não ficar assim, para eu falar mais nutrientes, eu vou enfatizar essas questões das vitaminas do complexo B, né? Tem também a questão da deficiência, pode gerar queda de cabelo, pode gerar uma série de outros fatores. Vamos falar agora sobre a alteração no paladar. O paciente sente aquele gosto amargo na boca, gosto metálico. Parece que está com a boca diferente, um gosto diferente, que o paciente acha até que está com halitose porque está sentindo esse gosto ruim na boca. Isso pode ser sinal da deficiência de zinco. O zinco participa da percepção do sabor dos alimentos. Então, ele melhora a condução do impulso nervoso quando você percebe o sabor dos alimentos, né, na sua língua. Se você tem deficiência de zinco, essa condução do impulso nervoso pode ficar mais dificultada. Sendo assim, alguns determinados sabores de alimentos podem ser mais intensificados e outros podem ser menos percebidos. E aí o paciente pode sentir aquela sensação de gosto amargo, gosto metálico na boca, pode ser um sinal de deficiência de zinco, além de outros fatores, como eu já falei para vocês, a deficiência de vitamina A, que gera camadas de pele acentuadas. Falei de algumas vitaminas, gente. Vamos falar de minerais, como por exemplo o ferro. Falei do mineral também agora, o zinco, né? Vamos falar agora do ferro. O ferro, gente, também é essencial para a oxigenação, né, da nossa boca, mas ele também participa da imunidade. Na nossa saliva sai uma partícula chamada de lactoferrina. E essa lactoferrina tem participação do ferro, como o próprio nome já diz, lactoferrina. E essa lactoferrina ela tem propriedade antimicrobiana, ou seja, ela equilibra as populações bacterianas que possam ser danosas para a nossa boca. Então, se tem baixa de ferro, né, tem diminuição dessa lactoferrina que pode gerar mais infecções na sua boca. Tem infecções bacterianas que podem gerar aftas e também na nossa saliva. Como tem diminuição da salivação, quando tem diminuição de ferro, que é diminuição de ferro, diminuição de oxigênio, diminuição de metabolismo, diminuição de salivação pelas glândulas salivares. Quando tem menos saliva, tem menos equilíbrio do pH, que favorece o crescimento de micro-organismos que não deveriam crescer tanto, como a candidíase, né? O fungo Candida albicans que gera candidíase. Então, a deficiência de ferro também pode gerar esses sintomas na cavidade oral. Vou falar agora, gente, de dois, rapidamente, que é a vitamina D e o cálcio. O cálcio e a vitamina D, eles caminham juntos, porque a vitamina D melhora a absorção de cálcio no intestino. A baixa de vitamina D pode favorecer com que o paciente tenha mais osteoporose, né? Porque diminui a absorção de cálcio, então ele pode ter mais doença periodontal, pode ter os ossos maxilares mais fragilizados, e a doença periodontal pode progredir mais rápido, porque aumenta a reabsorção óssea. E a doença periodontal nada mais é do que a reabsorção do osso de suporte do dente. Então, deficiência de vitamina D pode diminuir a absorção de cálcio, que pode gerar uma progressão mais rápida da doença periodontal. Além do mais, se você absorve menos cálcio, você tem menos cálcio que sai na saliva, que são íons essenciais para a remineralização dentária. Então, os dentes desse paciente podem ficar mais frágeis. Se existe deficiência de vitamina D, vai existir deficiência de cálcio também. Para finalizar, gente, eu vou falar sobre a vitamina C, que é muito conhecida por todo mundo. A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno, né? Colágeno, elastina. Então, para a questão de suporte da nossa boca, né, para derme, para proteção, para cicatrização da nossa boca, ela é essencial, né? E a vitamina C também participa de uma doença, quando ela está deficiente, participa de uma doença muito conhecida, que é chamada de escorbuto, que é o sangramento das gengivas. É muito rara hoje, né? Mas pode acontecer ainda. Então a vitamina C participa basicamente dessa cicatrização mais fácil da boca, e a deficiência da vitamina C pode fazer o paciente sangrar mais pelas gengivas. Obviamente existem outros fatores que fazem o sangramento gengival, como infecções bacterianas, certo? Que geram a gengivite, ou até deficiências na coagulação sanguínea. Mas a vitamina C também participa disso, tá certo? E como eu prometi para vocês, gente, eu vou deixar aqui uma tabelinha com os valores diários que você tem que consumir de cada nutriente desse. Ou seja, aqui eu não estou recomendando para vocês nenhum excesso de suplementação, tá? São valores diários.
de consumo. E pessoas que estão deficientes, né, desses nutrientes, elas precisam consumir um pouquinho mais. Então, já que ela está sendo suplementada com os valores que deveria consumir diariamente, o que ela consumir de outras fontes vai ser um pouquinho do excesso que ela precisaria para equilibrar esses níveis de nutrientes. Porque você concorda comigo, se você está deficiente, você está aqui. Aí você vai suplementando, junto com a alimentação vem um pouquinho de excesso, e vem um pouquinho de excesso, e vem um pouquinho de excesso, até você chegar no seu nível, tá certo? Então, gente, vou recomendar para vocês aqui a minha loja virtual, chamada de Faz Saúde, né? É a loja que eu criei há pouco mais de 2 meses. Ela está em constante aperfeiçoamento, tá certo? Que eu vi etapas do processo de produção, né? As certificações e tudo. Então, fechei uma parceria e através da minha loja virtual, eu estou recomendando para vocês a suplementação diária, né? Desses nutrientes que eu falei para vocês. Então, as vitaminas do complexo B, né? Vitamina A, vitamina C, ferro, zinco, né? E vitamina D. Então, existem as recomendações de consumo diária, né? Eu formulei um sachê que eu denominei de suplementação básica, e nesse sachê vai ter as dosagens ideais para você consumir, sobretudo de zinco, ferro, vitaminas do complexo B, né? E vitamina C. Então vai ter a recomendação diária nesse sachê que você vai dissolver num copo de 200 ml de água e tomar uma vez ao dia. Como eu falei para vocês, é a sua necessidade diária. Então eu não estou dando nada em excesso para ninguém. Seria a quantidade de suplementos que você compraria em um balcão de uma farmácia, mas você está comprando de forma segura e certificada e com garantia de bons produtos, bons nutrientes e etapas de processos seguros, tá certo? Então, essa suplementação, para você que sente sintomas semelhantes ao que eu falei aqui, tem essas. E separadamente vai ter a vitamina A, né? Que é uma vitamina lipossolúvel, solúvel em gordura. Temos também a vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, que é solúvel em gordura, além de todas essas que eu falei nesse sachê de suplementação básica, tá certo? Existem alguns nutrientes das vitaminas do complexo B, que não é necessário botar como suplementação porque a sua deficiência é muito rara, como por exemplo do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Por que esse nome pantotênico? Porque significa, vem do grego, que significa tem em todo lugar. Então é muito difícil uma pessoa ter deficiência desse ácido pantotênico, e ela é entre um dos nutrientes da vitamina do complexo B que não vão estar nesse nutriente, né, nesse sachê. Basicamente vai ter ácido fólico e as vitaminas do complexo B12, né? Que são as que as pessoas têm mais deficiência, que eu vejo bastante hipovitaminose, né? Dessas vitaminas na minha prática clínica, tá certo? Gente, vai aparecer uma sacolinha aqui com link para quem deseja ir lá ver essas questões todas, tá? Vou deixar o WhatsApp aqui da minha auxiliar para quem tem alguma dúvida, quer mais informações. E para quem precisa de consulta também tem aqui, através desse WhatsApp. Aqui embaixo vai ter todos os links que vocês precisam das minhas redes sociais, como por exemplo Instagram, TikTok, tem o meu portal Doctoralia, que você pode marcar sua consulta lá, por lá, certo? E tem também meu Facebook. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, certo? Até a próxima, gente.